Você saiu daqui, nem avisou, repentinamente se afastou de onde sempre foi o seu lugar. Pensou que ia ser feliz vivendo assim. Teus horizontes já estão no fim e o coração ardendo em saudades. Aqui a gente está orando por você, pedindo para Deus o proteger, quebrando as algemas que te prendem. Na igreja, o seu lugar ninguém o ocupou. Ali por muitas vezes você cantou, chorando de alegria e emoção. Eu sei, teu sofrimento já está no fim. Jesus está dizendo: vinde a mim. O meu amor ainda é o mesmo. Volta pra casa, recomeça de novo. Aqui é seu lugar, esse é seu povo. Volta pra casa, bem junto da gente. Você vai ser feliz novamente. Vai ter uma festa quando você voltar. Na igreja, o seu lugar ninguém o ocupou. Ali por muitas vezes você cantou, chorando de alegria e emoção. Eu sei, teu sofrimento já está no fim. Jesus está dizendo: vinde a mim. O meu amor ainda é o mesmo. Volta pra casa, recomeça de novo. Aqui é seu lugar, esse é seu povo. Volta pra casa, bem junto da gente. Você vai ser feliz novamente. Vai ter uma festa quando você voltar. Volta pra casa, recomeça de novo. Aqui é seu lugar, esse é seu povo. Volta pra casa, bem junto da gente. Você vai ser feliz novamente. Vai ter uma festa quando você voltar. Volte logo, volte logo. Vai ter uma festa quando você voltar. Volte logo, volte logo. Vai ter uma festa quando você voltar.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa terça-feira a todos, uma noite agradável, que todos possam ser realmente confortados e abençoados. Mais uma vez, Deus nos deu a oportunidade para continuarmos aqui essa mensagem. Eu agradeço por tudo que Ele tem feito. E hoje, irmãos, eu quero continuar, se Deus assim permitir, não der problema nenhum, se for a vontade dEle, continuar esse assunto sobre apostasia, de onde nós paramos a outra vez, que eu não consegui terminar. Eu achei que ia terminar mais rápido, mas não deu. Então Deus sabe o tempo certo, não é verdade? Então, irmãos, eu quero convidar vocês para nós lermos a escritura inicial, que está no livro de Jeremias, capítulo 8, a mesma escritura que a gente leu da outra vez, que está em Jeremias, capítulo 8, versículos 5 e 6. Diz assim: Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém? Por que se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar? Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: Que fiz eu? Cada um desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus, eterno, maravilhoso, gracioso, bendito Pai. No Teu precioso nome, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Essa oportunidade de vida que o Senhor nos tem dado, Senhor. Eu Te agradeço mais uma vez, Pai, por tudo, pela providência dessa semana, Senhor, por essa noite, por esses equipamentos, pelo alimento, pela vida, pela saúde, pelos irmãos que eu tenho, pela minha casa, pela minha mãe, por todo mundo, Senhor. Obrigado pelos irmãos que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo eu Te agradeço. Peço desculpa mais uma vez se eu Te envergonhei, Pai. Se eu Te entristeci, Senhor. Não foi a minha intenção. Eu quero muito fazer o que é certo, o que Te agrada, Pai. Nós queremos fazer o que é certo. Então eu peço perdão pelas falhas cometidas, Senhor, minha e dos meus irmãos. Peço que o Senhor nos aumente a nossa fé para poder Te agradar, Pai. Porque sem fé é impossível Te agradar. Venha nos ajudar nessa hora, abrir Tua palavra, Pai. Me ajude a falar mais uma vez com o Teu povo, com sinceridade de coração, Deus. Não deixe eu falar nada, Senhor, que seja do meu pensamento, mas que seja Tua única, exclusiva, somente a Tua palavra, Pai. Aquilo que Tu trouxe através do Teu profeta William Branham, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que aqueles que vão ouvir possam se alegrar, se regozijar, possa haver dúvidas esclarecidas, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor. Amém. Amém. Bom, irmãos, dando continuidade aqui àquilo que eu não consegui terminar devido ao tempo, hoje eu quero entrar nessa segunda parte. Nós falamos da outra vez sobre a primeira parte sobre apostasia, né? O que é apostasia. E falamos da posição de um apóstata. Não é verdade? Então hoje eu quero continuar a falar hoje da condição de um apóstata. Então vamos recapitular algumas coisas aqui, amém? Lembram? Existem duas situações de apostasia que nós vimos, que é a condição de um apóstata e a posição de um apóstata. Que você pode não estar posicionado como um apóstata, mas o crente pode estar em uma condição de apostasia. Ele não está perdido ainda. O apóstata, aquele que está posicionado como um apóstata, ele está perdido. Ele cruzou a linha da misericórdia, como a gente já viu a Bíblia falando e nosso profeta falando. Porém, você pode estar numa condição e ainda não ser perdido. Lembrando também que somente o crente nominal entra na posição de apostasia, né? O crente eleito, ele não entra nessa posição, ele é impossível. Ele está nessa posição, é impossível. Ele pode cair alguma vez, tropeçar, mas ele vai subir de novo, ele vai se levantar pela graça de Deus, porque ele já foi predestinado para isso. Então, ele jamais vai ser um apóstata permanente. E nós vimos também que, no caso dos perdidos, Deus tira toda a possibilidade de arrependimento e salvação, pois cruzam a linha da misericórdia.
né? Pois estão marcados com a marca da besta. Foi o que a gente viu. Eles entram no caminho, se desviam e eles entram nessa condição de apostasia e vão tão longe que não podem mais retornar. Não é verdade? Já no caso dos salvos, Deus trata em duas situações: pelo sofrimento e castigo ou pela morte. E é isso que a gente vai ver hoje, o que a Bíblia diz, o que o nosso profeta diz sobre esses que estão em uma condição de apostasia. Não os perdidos, aquilo a gente viu na outra vez, na transmissão passada, sobre aqueles que estão posicionados na apostasia. Hoje, vamos ver aqui o que o profeta diz sobre aqueles que estão apenas nessa condição. Existe retorno? Tem salvação? Vamos ver o que ele nos fala. Amém? Vamos ver aqui, vamos dar continuidade. Antes eu quero ler uma mensagem com vocês, que eu também esqueci de colocar da outra vez, falando na posição de apostasia. Essa mensagem aqui seria na transmissão passada, como eu não consegui, eu quero mostrar agora. Tá bom? Ela se encontra na mensagem O Deus dessa Era Maligna, pregado em 1 de agosto de 1965, tradução de Goiânia. Quando nós falamos, lembra, que apostasia era sinônimo de rebeldia, rebelião. É a mesma coisa, você está indo por esse caminho aqui, você retorna e começa a ir por este outro caminho e começa então a bater de frente nos caminhos que você estava. Então você entra numa condição de apostasia. Então isso é uma rebelião diante de Deus, uma rebeldia, porque você fazia parte de algo e agora, além de não fazer mais, está retornando contra. Então é sinônimo de rebeldia, como mostra no Antigo Testamento. Né? Rebeldia, rebelião, motim, como a gente viu. Tudo isso aí são sinônimos de apostasia, não é verdade? É a mesma coisa. Então aqui nessa mensagem, o profeta falando de uma rebelião, de uma apostasia. E nós vimos que tu pode ser um apóstata permanente dentro da igreja. Não precisa se desviar da igreja para ser um apóstata diante de Deus, para Deus considerar como um apóstata. Você pode sair dos caminhos do Senhor, sim, mas você pode estar contra a palavra do Senhor, mesmo teoricamente seguindo os caminhos do Senhor, mesmo dentro da igreja. Vamos ver o que diz o profeta aqui nessa mensagem. Veja, parágrafo 168. Filho da desobediência significa rebelião. Eu olhei isso no dicionário para ter certeza. Rebelando contra o quê? A palavra revelada de Deus. Como Caim rebelou contra a revelação de Abel, vindicada por Deus que estava certa. E Caim rebelou contra aquilo e matou seu irmão. Os fariseus, com seu próprio conhecimento denominacional de que a palavra de Deus selecionou homens e rebelou contra a palavra vindicada de Deus, feito manifesta para o dia, Jesus Cristo, e o matou. É isto correto? Isto é o que os filhos da desobediência, uma rebelião contra a palavra de Deus. Agora, vem onde eles estão? Olha, os rebeldes, aqueles que se rebelaram contra, que se apostataram contra. Os dias do milagre já passaram. O que o Mombrana fala. Aqueles que falam essas coisas, né? Os dias do milagre já passaram. Jesus Cristo não é o mesmo. Não há tal coisa como o batismo Não há tal coisa como o batismo com o Espírito Santo. Toda esta coisa é bobagem. Isto é aquilo que eles falam, né? Os apóstolos, veja, eles não crêem em toda a palavra. Eles lutam contra aquela palavra. Até mesmo o que o profeta diz hoje, eles vão contra. Vem rebelião. Eles não têm que dizer duas coisas. Tem somente que dizer uma. Isso é tudo. Aí está uma rebelião bem aí. Veja, irmãos, olha o que o profeta diz. Você não tem que dizer duas coisas. Apenas dizer uma coisa contra a verdadeira palavra de Deus vindicada já é suficiente para Deus tomar a pessoa como um rebelde, como um apóstata. Foi isso que ele falou ali de Caim, foi o que ele falou dos fariseus, como a gente já viu isso. Então, o que me preocupa, irmãos, como eu falei da outra vez, são nossos irmãos, pessoas que saíram da igreja, abandonaram a igreja, estão fora, estão em uma condição de apostasia,
mas muitos ali podem retornar. Passou uma moto barulhenta aqui. Podem retornar para os caminhos do Senhor, mas muitos, lamentavelmente, nesse mundo afora, já cruzaram a linha da misericórdia. Não cabe a nós dizer quem é e quem não é. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Oramos para que Deus tenha misericórdia e os traga de volta. Mas, infelizmente é isso. E você, como nós vimos aqui, pode estar dentro da igreja e ser um apóstata. Vamos continuar lendo aqui. Eles não podem dizer, vocês não têm olhos, vocês não têm orelhas, vocês têm que tomar o corpo inteiro, toda a palavra. Vem? Vê o que o profeta diz? Tomar toda a palavra. Então o que me preocupa é esses irmãos que estão fora e estão batendo contra a mensagem, estão batendo contra a Bíblia, que estão para o mundo. A questão é até quando Deus vai permitir eles se rebelarem contra ele. Deus é paciente, é longânimo, mas a paciência de Deus se esgota. A longanimidade de Deus se esgota com aquela pessoa. Assim nos ensinou o profeta. Então, a pessoa pode ir até uma distância. Se ele não se arrepender, Deus vai advertir. Se ele não se arrepender e voltar, ele vai continuar indo tão longe que não pode mais voltar. E se torna, então, um apóstata permanente. Amém? Essa era a mensagem que eu queria ter trazido da outra vez, não consegui. Então estou colocando aqui, tá bom? É aquele que o Mombrana fala, aqueles que entram numa posição. Você vê que é muito fácil, irmão. Tu vê que não precisa muita coisa para se tornar para Deus te considerar um apóstata verdadeiro, você ser marcado com a besta e cruzar a linha. Porque a marca da besta, como a gente viu, é apostasia, é incredulidade, é rebeldia, é discrepância. Tudo isso é a marca da besta. Bom, então agora nós vamos começar mesmo com essa mensagem aqui, a condição de apostasia, a condição do apóstata. Né? Como é que é isso? A condição de um apóstata. Bom, nessa mensagem aqui, adoção, posição do corpo de Cristo, olha o que o Mombrana fala. Pregado em 22 de maio de 1960, tradução de Goiânia. E veja, este ensinador mestre, Paulo, parágrafo 35 da mensagem adoção, tá? Este ensinador mestre, Paulo, a primeira coisa que ele faz é tirar fora todo o pensamento de apostasia. Lembra aqui, irmãos, agora nós vamos tocar no assunto de condição de apostasia. Que a pessoa está nessa condição de apostasia, mas não está perdido ainda. Esse é o tema de hoje, tá? A condição, a pessoa pode estar numa condição de apostasia e ainda não ser perdido. Tá bom? Da outra vez nós falamos daqueles que estão numa condição de apostasia e entraram numa posição de apostasia. Completamente separados de Deus. Agora não. Eles estão numa condição de apostasia, mas eles ainda podem retornar e podem ser salvos. Na verdade, se eles já são predestinados para ser salvos, Deus vai fazer alguma coisa. É isso que nós queremos falar agora. Então as mensagens do irmão Brana aqui é isso que eu estou tentando esclarecer aqui, que eu vejo muita confusão entre os irmãos no meio da igreja, porque na verdade tudo é uma condição de apostasia, mas tem apóstatas que são perdidos e aqueles que estão nessa condição e podem ser salvos, tá? Por isso a gente está separando aqui as coisas. Então se tu ler a mensagem do irmão Brana, a partir de agora, tenta entender isso. Que condição está a pessoa, que situação ela está. Porque tu vai encontrar talvez contradição na mensagem do irmão Brana, e não tá. É isso que ele quis dizer. E nós vamos ler uma delas agora, que diz assim. Veja, este ensinador mestre Paulo, a primeira coisa que ele faz é tirar fora todo o pensamento de apostasia. Veja, tirar fora todo o pensamento de sempre. Ser um cristão hoje e amanhã está perdido. Veja, irmãos, tem muita gente que quando começa pensa assim, que quando erra, quando cai, quando é tentado, ela pensa, estou perdido. E o irmão Brana sempre ensinou isso. Não, tu não está perdido, tu caiu, tu tem que lutar para continuar. É isso que ele mostra aqui. Se Deus te salvou uma vez, ele não te perde mais. Você foi predestinado para a salvação, você não se perde mais.
Porém, você pode ter altos e baixos, você pode sair dos caminhos do Senhor e voltar mais tarde. Mas tudo tem um preço. Tá bom? Vamos ver aqui. Ser um cristão hoje, amanhã ser perdido. E no dia seguinte Deus me condena e no outro dia eu estou de volta. Outra vez, isso é um absurdo. Agora, isto é, este livro não é endereçado a ensinamento evangelístico, sermões evangelísticos. Eu não ensino isto nos campos. Eu trago isto para a igreja, pois Paulo endereçou isto para os santos, aqueles que são chamados e perseveram e são saciados e são colocados de um lado e estão no Espírito Santo. Veja, já na terra de Canaã, ele está tentando lhes dizer, a primeira coisa, tire isso da sua mente, que você vai se perder e que você vai fazer isto e que você está com medo disso. Desculpa. Não tenha medo de nada, pois ele está tentando lhe dizer onde você está, quem é você e como você está firmado. Então, irmãos, tu vê o que o Mombrano está dizendo aqui. Você pode estar numa certa condição, mas posicionado em Cristo. Amém? Não está perdido ainda. Olha essa outra mensagem aqui. Mensagem Dores de Parto, 24 de janeiro de 1965, tradução de Goiânia, parágrafo 185. Olha bem o que o Mombrana fala aqui. Agora, aquilo é que estava acontecendo naqueles dias, somente para mostrar o último sinal que Abraão viu, o grupo de escolhidos sendo arrancado fora de Sodoma. Agora, o que você quiser fazer, não perca esta parábola. O grupo que foi arrancado para fora não estava em Sodoma para começar, mas 2 anjos desceram até Sodoma, e quando eles chegaram lá, encontramos Ló, e ele se encontrou em uma condição de apostasia. Veja o que o profeta está dizendo, aquele quadro lá. Ló estava em uma condição de apostasia, mas Ló ainda não estava perdido. Ele foi predestinado para ser salvo pela intercessão de Abraão. É isso que eu quero que você avalie. Pensa, irmão. Muitos irmãos estão fora, que começaram a caminhada e estão fora hoje. Teu parente, teu filho, tua mãe, teu pai, e estão lá no mundo. Como a gente viu, falou aqui o melhor exemplo do filho pródigo. Não é a ovelha perdida, é o filho pródigo. Ele pode estar nessa condição de apostasia. E Deus pode trazer ele. Nós vamos ver mais adiante as situações aqui. Estão entendendo? Ló estava apostatado, estava em uma condição. Veja o que o profeta está dizendo. Estava em uma condição, mas ele era salvo. Ele se encontrou em uma condição de apostasia. Todos homossexuais e perversões. Você conhece a história. Mas houve um que ficou com Abraão, era Elohim. Eles pregaram a palavra lá embaixo, pregando a palavra, punindo suas cegueiras, e eles não puderam encontrar a porta. Isto é o que é hoje. Mas aquele que estava com o grupo que foi arrancado para fora, fez milagres ante Abraão para mostrar quem era ele. E estava com Abraão. Amém? Vocês viram? Uma condição. Não estava perdido. Essa outra mensagem aqui, que é... acho que eu vou ler umas 4 mensagens aqui que eu anotei para mostrar bem o que é a condição de um apóstata, tá bom, irmãos? Deus tem um caminho provido, pregado em 4 de abril de 1954, tradução da Voz de Deus, dos Estados Unidos. Parágrafo 113. No primeiro capítulo do livro de Ruth, Noemi, a palavra Noemi significa agradável. Ela, seu esposo e seus 2 filhos saíram da Palestina, tipo da igreja. Veja bem o que o profeta está dizendo. Noemi saiu da Palestina, que é um tipo da igreja que saiu dos caminhos do Senhor. Eles saíam da Palestina, foram para a terra de Moabe. Olha só, eles eram naturais. Olha o que o profeta está dizendo. Eles eram naturais de Jerusalém, foram pelos campos de Moabe, saíram da Palestina e depois voltaram. Veja, quando eles estavam nos campos de Moabe, que saíram dos arredores da Palestina, de Jerusalém, eles se apostataram. Olha a condição que eles estavam. Estavam fora do caminho do Senhor, estavam fora da terra do Senhor. Mas eles eram perdidos?
Não. Veja, eles entraram numa condição de apostasia. Entenderam? Eles estavam fora e depois voltaram. Ali eles se alojaram fora de sua terra natal. Isso é símbolo de apostasia, como fez Israel. Veja, ó, símbolo de apostasia. Qualquer judeu que saia da Palestina estava fora da vontade do Senhor. Deus deu a Palestina para os judeus e disse, permaneçam ali. E Ruth saiu. Ou, não Ruth, mas Noemi. Ouviram? Sair fora dos caminhos do Senhor é uma condição de apostasia. Lembram disso? Pode voltar, pode não voltar. Pode cruzar a linha da misericórdia, pode não cruzar a linha da misericórdia. Hoje eu vou fazer mais leitura, tá bom, irmãos? São leituras curtas aqui mesmo. Na mensagem, perguntas e respostas número 15, pregado em 27 de maio de 62, tradução de Goiânia. Parágrafos 104 e 105. Agora, vê você, há um lugar que você pode atravessar. Olha o que o profeta fala, para confirmar aquilo que nós temos falado aqui. Há um lugar que você pode atravessar onde você não pode voltar. Você pode atravessar nessa apostasia. Vai indo. Cruzou a linha, cruzou a ponte. Não tem como voltar mais. É isso que o profeta está dizendo. Quando cruza, foi marcado pela besta. Está perdido. Amém? Lembrando o que a gente fala hoje. Aquelas pessoas que estão no mundo, que nunca vieram para os caminhos do Senhor, nunca se converteram, tanto que possam ser salvos, uma salvação comum, ou que já cruzaram a linha da misericórdia, almas perdidas mesmo, não entra como apostasia, tá? Por quê? Porque eles nunca entraram no caminho do Senhor e depois se desviaram. Tá? Eles entram em outra categoria. Então esquece os mundanos que nunca vieram para a igreja. Nós estamos falando daqueles que conhecem os caminhos do Senhor e se desviam. Tá bom? Isso é apostasia. Só serve, esse termo apostasia só serve para aqueles que uma vez foram crente, independente do tempo, e depois se desviaram. Como a gente viu aqui, que a maioria se desviou por quê? Por que nós estamos vendo hoje um grande número de apostasia? As pessoas abandonando as igrejas, não querem mais servir a Deus, estão dando ouvido a outras vozes, outros ensinamentos, errando os alvos, como a gente já viu em Timóteo 4, versículo 1, 1 Timóteo 4. Como a gente viu por causa da hipocrisia de homens. Porque eles estão vendo nos líderes o que não está escrito na Bíblia. Eles não estão dando exemplo, não estão vivendo como diz para viver. Isso é um incentivo, eles pensam, por que eu devo então viver se os líderes que ensinam não são fiel a isso aqui? Muito menos a mensagem. Então tudo isso, eles vão ter que um dia acertar diante de Deus. E Deus vai querer, essas almas que se desviaram vão ter que pagar por causa da hipocrisia da vida deles. Vamos continuar aqui. Então nessa mensagem, perguntas e respostas número 15, veja o que o profeta fala. Você pode atravessar onde você não pode voltar. Mas quando isso acontece, você está lá embaixo outra vez, na mesma forma que estava. Isto é para apenas te mostrar que você caiu da graça. Olha o que o profeta fala aqui, irmão. Aqueles que estão naquela condição. Apostasia não é perdição. Veja que aqui ele fala agora que não é perdição. Na transmissão passada nós vimos que era, porque estava marcado com a besta. Mas numa condição, aquele que foi predestinado não está perdido. Como a gente não sabe, nós não sabemos quem é quem, nós oramos para que todos sejam salvos, não é? Deus é que sabe. Eu quero que alguém me diga onde apostasia é perdição. E prove isto na Bíblia. O apóstata não está perdido. Ele está apenas fora do companheirismo. Veja, o irmão que está naquela condição, que desviou do caminho do Senhor, ele está fora do companheirismo. Fora. Agora, quanto tempo ele vai ficar fora? Nós não sabemos. Até quanto ele pode cruzar? Nós não sabemos. Tu vê o que o profeta falou. Ele está fora, ele não está perdido ainda. Ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Agora Deus sabe o limite que ele pode ir. Nós vamos ver isso agora hoje, que é que Deus permite esse limite, esse andar. É Deus que diz, tu vai até aqui. Aí Deus traz de volta, não deixa ele cruzar a ponte. E prove isso na Bíblia. O apóstata não está perdido, ele está apenas fora do companheirismo. Parágrafo 105. Israel se apostatou, mas eles nunca perderam o seu pacto. Eles perderam seus louvores e alegria. Vocês viram?
Quando está nessa condição, tu não está perdido ainda. Foi o que o profeta está confirmando. Não está perdido ainda. Está fora do companheirismo. Oramos por eles para que Deus tenha misericórdia e eles voltem. Como diz a palavra em Hebreus, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração como no dia da tentação. Vamos orar que Deus abra o coração deles, que eles possam se arrepender. Lembra? O salvo está ligado ao arrependimento e ele possa voltar. Outra mensagem, mais uma testemunha aqui. Possuindo as portas do inimigo. Parágrafo 65, pregado em 8 de novembro de 1959. Se há aqueles com suas mãos levantadas, Senhor, que são pecadores, salve-os. Aqueles que se apostataram, que eles possam saber que eles não precisam de permanecer na apóstata, né? Na apostasia, aqui traduzir errado, na apostasia. Ele pode possuir aquela porta da apostasia. Veja, irmãos, mais uma vez o profeta dizendo, aqueles que se apostataram não precisam ficar nessa situação, pode possuir a porta da apostasia, pode retornar. Talvez com um temperamento ou 3 pontos, uma língua suja e vulgar, ou um coração de cobiça, ou um ganancioso por dinheiro, ou 3 pontos, ou alguma coisa imunda, que eles possam saber que eles podem possuir a porta, pois ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Somos vencedores nesta manhã. Conceda isto, Senhor. Vê se não tem mais aqui dessa mensagem. Não tem mais. Então, irmãos, tu viu o que o profeta está dizendo. Essas 4 mensagens que nós mostramos aqui, 4 ou 5, dizendo, não está perdido. Tira isso da tua cabeça, irmão. Se você tem filho, irmão, pai, não está perdido. Ore por eles, como o profeta nos explicou a mensagem de tua casa, como diz no livro de Atos, né? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo e tu e a tua família. Né? Que eles possam ser salvos. Eles estão apostatados, sim. Estão numa condição de apostatado, de apostasia. Mas ainda não é o fim. Eles ainda, quem sabe, eles ainda não cruzaram a linha da misericórdia. Deus é que sabe. Amém? Agora nós vamos entrar, então já deu para entender essa parte. Quando tu está numa condição de apostasia, ainda não está perdido. Agora nós vamos entrar dentro disso aí, dessa condição. Na condição de apóstata, veja, ocorre 2 casos, irmão. Lembra que a gente falou 2 situações de apostasia. A posição de um apóstata e a condição de um apóstata. Dentro da condição de apóstata, também tem 2 situações. Como ocorre? Que está na condição. Aquele predestinado para ser salvo. Não o perdido. Esquece o perdido agora. Esquece aquele posicionado na apostasia. O que está na condição de apostasia que foi predestinado para ser salvo. O que Deus já viu, lá adiante vai ser salvo. Quanto tempo eu não sei. Tá? Existem 2 casos. Ocorrem 2 condições. Que condições são essas, irmão Tiago? Primeiro, está ligado ao arrependimento, como a gente já viu, pois Deus traz de volta através do sofrimento e castigo. Então a pessoa pode desviar do caminho do Senhor e ele pode se reconciliar e voltar para a casa de Deus, voltar para os caminhos do Senhor. Deus através do sofrimento e do castigo. Entendeu? Pela oração dos santos, pela intercessão. Deus faz ele sofrer, ele se arrepende e volta. Porque ele foi predestinado para ser salvo. E o segundo caso, dentro dessa condição, é essa aqui. Deus remove o salvo pela morte para o salvar. Ou seja, Deus não traz de volta, Deus o leva embora. Mas para quê? Para que ele não cruze a linha da misericórdia. Para que, na situação que ele está, Deus viu que se deixar ele continuar, ele pode se perder. Então Deus recolhe ele, chama ele. Ele nem volta para os caminhos do Senhor de novo. Deus simplesmente leva ele direto para casa. Ele é salvo. Ele vai ter um dia um julgamento, vai passar pelo julgamento do trono branco, como a gente já viu tudo isso. Mas ele é salvo. Você verá ele somente de novo naquele dia. Mas ele foi salvo. Isso é o que Deus faz. Então tem casos que Deus traz de volta para os caminhos do Senhor. Tá? Porque ele pode ser até predestinado para ser noiva. Porque na condição que ele está, irmãos,
lembra assim, um irmão, uma irmã, está desviado da igreja, como muitos estão hoje. Eles nem para a virginésia servem. Na condição que eles estão, nessa condição de apóstata, eles nem para a virginésia servem. Tá? Eles estão na mesma condição de um mundano. Mesma condição. Porém, nós não sabemos desses que estão fora quem foi predestinado para ser salvo e quem não é. E ainda quem pode ser predestinado para ser noiva. Hoje, vamos dizer que ele foi predestinado para ser noiva. Ele está lá fora um tempo, ele vai sofrer, Deus vai trazer ele de volta, ele vai nascer de novo, receber o batismo do Espírito Santo, mas ele jamais depois vai entrar nessa condição, jamais vai desviar do caminho do Senhor. Ele pode cair, entrar em vários tipos de situação, várias condições de apostasia, mas depois que ele nasce de novo, é isso que Hebreus 10 fala, porque aqueles que provaram o dom celestial de Deus se tornaram participantes do Espírito Santo, como explica o profeta, receberam o Espírito Santo, nasceram de novo, não se desvia mais da igreja. Ele se desviava antes porque ele não tinha ainda cruzado, não entrou véu adentro. Ele não nasceu de novo. E depois que ele nasceu de novo, ele também entra em certas condições, como a gente viu na transmissão passada, ele pode entrar em condições, mas se desviar da igreja, nunca mais. Se desviar do caminho do Senhor, nunca mais. Você entende? Então ele ainda pode ser noiva. Então tem muita gente que está aqui fora, irmãos. Hoje, pelos frutos, não estão demonstrando isso. Não estão demonstrando que são noiva. Mas como a gente não sabe, o tempo não acabou ainda. O jogo não acabou ainda. Deus não disse que encerrou. Enquanto há vida, a esperança. Quem sabe muitos desses que estão fora, Deus vai trazer pelo sofrimento ou vai recolher. Mas se Deus trazer, eles ainda podem ser predestinados para noiva. A gente não sabe. E ir para o arrebatamento. Ou não. Entendeu? A gente não sabe. Nós temos que continuar orando por eles e pedindo que Deus os traga de volta. Mas é Deus que sabe o caminho. Entendeu esses dois casos? Deus pode trazer de volta através da surra, nós vamos ler aqui que diz o profeta, ou Deus viu não, porque é filho de um irmão, pai de um irmão, mãe de um irmão, foi um irmão impio. Deus olhou para ele e disse, eu vou te recolher. Por quê? Porque se Deus permitisse que ele continuasse em vida, ele poderia se perder. E como Deus salvou uma vez, como a gente já leu aqui, Deus já salvou, predestinou ele para ser salvo, Deus não vai perder ele. Deus não perde ninguém. Mas Deus recolhe para casa, encurta seus dias. Amém? Deu para entender esses dois casos? Vamos ler agora aqui. Bom, vamos falar do primeiro caso então. Deus traz de volta através do sofrimento e castigo aqueles que estão fora do caminho e Deus quer que eles voltem para o caminho. Podendo ser noiva eleita, que vai para o arrebatamento, pode ser virgem nécia. Pode ser esses dois casos quando ele volta. Certo? Mas Deus traz ele de volta para o caminho. Através do sofrimento e castigo. Vou falar do primeiro caso aqui então. O que diz a Bíblia? Por exemplo, lembra que eu falei? Está vinculado ao arrependimento. Está vinculado ao arrependimento. Lembra? No caso do Zaqueu. Zaqueu, dando um exemplo, é um apóstolo. Quando a palavra veio, ele se arrependeu, ele viu as coisas que ele estava errado e ele quis corrigir, como a gente já falou da outra vez. O que é o arrependimento? Você quer ressarcir o dano. Você quer reparar o dano que tu causou para outra pessoa. Amém? E Zaqueu quis reparar o dano que ele fez. Ele reconheceu o erro dele. Então, é um exemplo que a palavra veio, ele quis consertar. Outro exemplo que eu dei foi Davi no campo de Araúna, quando contou o povo, que Deus disse que não era para contar, jamais seria contado. Joabe disse, para que contar o povo? Para que transgredir contra o Senhor? Daí Deus matou aquele mundaréu de israelita. Davi ficou com o coração pesado e disse, pequei, transgredi contra o Senhor. Não aceitei o conselho de Deus. E daí ele foi até o campo de Araúna fazer um sacrifício e queria pagar. O Araúna quis dar de graça para ele. Ele disse, não. O campo lá, que depois é Jebuseu, que virou Jerusalém, né, aquele campo lá. Ele disse, não, eu vou pagar, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que ressarcir essas mortes. Eu tenho que ressarcir a minha transgressão diante de Deus. Eu sou culpado. Tá vendo? Isso é a condição, de irmãos, de um que está numa condição de apostasia e volta para o caminho do Senhor. Ele sente o peso e a dor
que ele causou para as famílias, que ele causou para a igreja, que ele causou para as pessoas, que ele causou para os ministros, que ele causou para o seu pastor, que ele causou para as pessoas à sua volta. Ele quer reparar o erro. Isso é uma característica de alguém arrependido. Reparar o erro. Não quer de graça. Senão eu preciso, eu tenho que pagar pelo meu preço, pela minha culpa. Exemplo de Davi. Vamos continuar lendo aqui. Então, quando Deus traz através do arrependimento, né? Através do castigo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5 diz assim. Veja aqui que Paulo ensinando, né, como proceder com a igreja. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja, Coríntios está dizendo, aqueles que saíram fora do caminho, você pode ler na Bíblia lá, nós vamos ler o que o profeta diz, como a gente já falou aqui. Está entendendo? Por isso que é necessário, o irmão está no caminho errado, está numa condição de apostasia, ele não está perdido, está fazendo coisas indevidas, está fazendo coisa errada. Devemos sim desligar o irmão, entregar para Satanás, ainda mais se está fora, para que Deus trate com ele e ele volte pelo sofrimento e o castigo. É a maneira de Deus trabalhar. Se voltar é porque Deus quis que ele voltasse. Se não, ele vai cada vez mais, e Deus vai deixar, a pessoa vai cruzar a linha da misericórdia, vai se tornar um apóstata permanente, vai ser posicionado como apóstata, ser marcado pela besta e não tem mais salvação. Aí não adianta mais orar. Porém, como nós não sabemos quem é quem, vamos orar que Deus chicoteie o lombo deles para que eles possam voltar, realmente dar uma surra, como diz o irmão Brana, sem dó, porque Deus não tem dó. Por que nós devemos ter dó das pessoas? Para que eles voltem e se endireitem. Tá vendo? Deus traz pelo castigo, pelo sofrimento. A Bíblia diz assim. Também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 ao 30, né? A escritura que a gente lê da Santa Ceia. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes. Veja, Deus usa isso, fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas quando, versículo 31, mas quando somos julgados, somos o quê? Repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tu vê que aqui essa escritura que a gente lê da ceia está falando exatamente muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ou seja, muitos que Deus está castigando para eles entrar na linha e outros Deus recolheu, dormem, não morreram. Recolheu. Para não dar mais escândalo, para não dar mais vergonha para o evangelho, né? Para não se perder, não cruzar a linha. Tu vê que a Bíblia fala isso. Mas quando somos repreendidos, Paulo continua dizendo, como somos castigados, é que Deus nos quer que a gente entre nos eixos. Esse é o amor de Deus. Então ele castiga. Quando a gente entra numa condição de apostasia, de desvio, Deus quer que a gente retorne e Deus nos castiga. Veja, Hebreus 12, versículo 6. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Veja, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Não desmaies, porque o Senhor corrige o que o ama e açoita qualquer que recebe por filho. Mais uma testemunha da palavra dizendo que Deus traz de volta para o caminho aquele que ele tem por filho. Se foi predestinado para a salvação, Deus traz de novo, mas castigo. Então nós estamos falando do primeiro caso, o que Deus traz com o castigo. Essa aqui é uma escritura que eu gosto muito, irmãos, que está no Salmo 51, versículo 1 ao 4. Aqui Davi falando dos seus pecados quando ele cometeu transgressão. Mais uma vez falando que aquele que Deus traz pelo arrependimento, ele se arrepende, a palavra vem, a verdade vem e diz, nossa, eu errei, eu pequei, eu transgredi, eu quero consertar, quero ressarcir o dano, quero reparar o dano, as consequências que eu causei para as outras pessoas.
Então, através da dor e sofrimento, retorna para o caminho do Senhor. Olha aqui Davi dizendo, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja que Davi reconhecendo. Lembra, irmãos, quando nós falamos, a pessoa que cruzou a linha da misericórdia, cruzou a ponte, e entrou numa posição de apóstata mesmo, reconhecido por Deus, ele não sente sentimento, como a gente falou, de arrependimento. Olha Davi aqui dizendo, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Errou? Errou. Pecou? Pecou. Mas Deus trazia ele de volta, porque ele era predestinado. E quando a palavra vinha de correção, vinha o profeta, ou vinha o próprio Deus, ele reconhecia, estou errado. Eu vou voltar e vou corrigir o meu erro. Não é só dizer que nem muitos, eu me arrependi, confessei e fica por isso mesmo. Mas tu tem condição de reparar o dano do irmão. Por que não repara? É porque, como eu disse da outra vez, eu repito e afirmo, nunca se arrependeu. Não sente a dor do sofrimento do outro. É egoísta. Mas Davi não. O crente verdadeiro não. Que se arrepende, quer reparar o dano. Custe o que custar. Lembra, Paulo morreu com aquela dor no coração quando era fariseu, que consentiu na morte do Estevão. Aquilo acompanha ele a vida toda. Ele nunca esqueceu aquilo. Se ele pudesse voltar atrás, ele voltava, ele fazia de tudo. Isso é o crente eleito, irmão. Ele erra, ele quer agradar a Deus depois de um jeito, ele quer fazer o que é correto, ele quer ajudar o irmão, ele quer nem que ele se prejudique agora. Agora ele entra na vida de Jesus. Ele se auto-sacrifica para salvar o outro. Antes ele queria assassinar o outro para ele salvar. Mas quando ele se arrepende, por quê? Porque ele estava numa condição de apostasia. Agora, quando ele volta para o caminho do Senhor, todo crente eleito é isso. Ele vai se auto-sacrificar por causa do outro. E aqui Davi agora queria fazer alguma coisa. Queria ressarcir, queria retratar. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha, reconhecendo o pecado dele. Porque eu conheço as minhas transgressões. Olha o eleito aí, ó. Reconheço as minhas transgressões. E meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que é mal à tua vista. Olha a condição que ele estava. Uma condição apóstata. Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Essa é uma das escrituras que eu mais gosto, falando do arrependimento do crente verdadeiro. Reconheci, errei, pequei, transgredi, pai, tá me doendo, tu vai me castigar. Eu sei, mas o que eu posso fazer agora para voltar para o teu caminho, para consertar, para te agradar? Por isso que o profeta sempre nos ensinou, o que a Bíblia nos ensinou, o que Jesus Cristo nos ensinou. Pecou com o teu irmão, vai e acerta com ele. Ah, mas eu confessei para Deus. Então errou com Deus muitas vezes. Errou com o teu irmão. Vai corrigir com o teu irmão. Vai pagar o dano pro teu irmão. Não é o que a gente vê, não é? A gente vê ministros, não é? Pastores, que erraram com uma igreja inteira. 200, 300, 400, 500, às vezes 1000 membros. Causou um dano irreparável, às vezes, na igreja. Mas não consegue nem dar uma satisfação, não consegue nem... não toca o coração, não sente mais nada, coração duro. Só diz, eu errei e você me perdoou. Mas não prejudicou o irmão, prejudicou a família. Prejudicou, às vezes, a amizade de 20, 30 anos, mais de 30 anos. A família tá ruim, tá numa condição, às vezes por causa de uma... Passou a perna em irmãos. Deixou irmãos numa situação financeira, às vezes, desagradável. Às vezes espiritual desagradável. Às vezes numa situação emocional desagradável. E ele não quer pagar o preço para retratar com o irmão, pedir desculpa ir na casa de cada um. Dizer o que eu posso fazer, eu sei que eu sou um miserável, eu sei que eu sou um desgraçado, eu sei que eu prejudiquei vocês, eu fiz isso, eu envergonhei meus diáconos, eu envergonhei meus ministros, eu envergonhei minha filha, eu envergonhei muitos irmãos, eu fiz isso, o que eu posso fazer? Meu Deus, Senhor me ajuda, fala com o irmão, você me perdoa, o que eu posso fazer para retratar, para me desculpar perante vocês? Eu sei que talvez muitas vezes não dá para retratar, não dá para voltar atrás, não dá para chegar à condição, mas sempre tu faz o que tu pode. A gente não pode fazer tudo, mas a gente faz tudo o que pode. E a gente tem visto nesses homens fazer tudo que pode? Não. Porque aqui, ó, não sentem nada. Sentem somente a pena deles mesmos, a consequência está acontecendo para eles mesmos, o juiz está vindo sobre eles mesmos. Aí eles querem se arrepender, porque agora o boleto está vindo, a conta está vindo para pagar. Mas os outros ali fora que causou o dano, ó, não sente.
Não sente sentimento nenhum. A gente vê isso, não tem arrependimento. Embora a gente aceita, né? Porque Deus é que sabe. Mas a gente está vendo pelos frutos que não se arrependeu coisa nenhuma. Às vezes são covardes, são... como é que se diz assim? São prevaricadores. A maioria das vezes covardes, né? O povo está lá sofrendo por causa deles e eles não... Pode ajudar, não querem. Eles até somem, né? Diz, eu me confessei, pronto. Será que isso aí vai passar diante de Deus? Não passa. Eu te garanto que diante de Deus não vai passar. Porque assim diz Deus, assim diz o Senhor. Não vai. Seja aqui ou seja do outro lado. Contra ti somente pequei. Outra escritura que eu gosto muito, irmãos, é essa que está em Gênesis, capítulo 20, versículo 3 ao 6. Quando fala aqui de Abraão, quando ele mentiu, disse que Sara era a irmã dele, né, que era meia-irmã, mentiu para Abimeleque, né? Olha só, vocês vão conseguir entender agora uma coisa. Quando o crente está em apostasia, aquele que está predestinado para ser salvo, e ele sai dos caminhos do Senhor, ele vai, até aqui. É Deus que permite, quando Deus quer trazer, ele vai dizer, chega, até aqui tu veio, tu volta. Então nós vamos ler aqui pela Escritura e entender que é Deus que permite ou não a pessoa cruzar a linha da misericórdia. A pessoa tem o livre-arbítrio, Deus sabe. Mas quando Deus salvou, está predestinado para salvação, por algum motivo, Deus, lembra? É o que nós estamos falando agora, Deus vai trazer pelo sofrimento. Então é Deus que não permite a pessoa cruzar a linha da misericórdia. A pessoa também está predestinada a não cruzar a linha da misericórdia. Vamos ler essa escritura aqui que mostra bem isso. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? Ele mesmo disse. E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Veja aqui que está falando, Deus está dizendo, não tenho te impedido de pecar contra mim. Tu vê que Deus disse, tu não vai fazer isso. Não permitir que tu pecasse contra mim. Então tu vê que Deus deixa a pessoa, ainda assim, permite ela andar num caminho errado, até o limite. Deus agora está na hora de voltar. Ou então, quando chega aquele limite da ponte, Deus recolhe a pessoa. Então essa escritura mostra bem, né, o propósito de Deus, que a pessoa ela foi predestinada para ser salva. No caso aqui, Abimeleque, eu tenho certeza que ele foi salvo. Foi salvo. Ele era o rei do Egito, ele era o faraó do Egito, era, mas foi salvo. Senão Deus permitia que ele pecasse contra ele. Vamos ler mais uma mensagem aqui. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Essa aqui é boa. Parágrafo 101, pregado no dia 19 de dezembro de 1959, tradução de Goiânia. Deus dizendo à Santa Igreja, o qual é o seu corpo aqui na terra, que, agora, isto é após o Velho Testamento, no Novo, dizendo ao homem que ele era tão imundo e sujo entre o povo. Agora olha o que o profeta fala. Lembra que a gente leu ali Coríntios? Agora o profeta vai confirmar o que diz a Bíblia, como Deus age, que Deus traz pelo sofrimento a pessoa que está em uma condição de apostasia. Veja o profeta confirmando. Dizendo a um homem que era tão imundo, olha só, e sujo entre o povo, veja, ele estava numa condição de apostasia na igreja, que vivia com a mulher do seu próprio pai. Lá 1 Coríntios 5, versículo 5. Disse, tal coisa no corpo de Cristo, 3 pontos. Você, igreja, entregue-o, lembra que a gente já estudou sobre juízo, como deve se proceder na igreja? Ah, meu pastor não quer, não interessa, não é o pastor que quer. É a igreja que julga. O pastor apresenta o caso e a igreja como um todo julga. Lembram? Mas hoje o sistema, né, não quer isso, a gente já estudou tudo isso, né? Tudo é na mão do pastor, tudo centralizado na mão do homem, né? A igreja não participa de nada, não faz nada, não opina nada, né? Tá igual a nossa política, né? Então, né?
um regime despótico, né, como a gente viu, né, onde toda e completa autoridade está na mão do homem, né, nicolaísmo puro. É assim que eles agem. Tu não vai opinar nada, né? Nunca. Só vai dar tua opinião, mas a tua opinião é considerada, né? Tal coisa no corpo de Cristo. Vamos continuar aqui. Você, igreja, entregue, olha o que o Mombrana está dizendo. Igreja, não diz pastor. Ah, eu entreguei, eu desliguei. Não. Olha que o Mombrana, de novo, dizendo, entregue-o para o diabo, para a destruição. 3 pontos, vem? Deus permite, 3 pontos. E quando ele tem algo, ele que vê aquilo feito, tem algo que ele ver, ele tem algo, ele que ver aquilo feito, para colocar um chicote em alguém. Lembra que nós estamos falando? Pelo sofrimento e castigo. Ele coloca um espírito mal naquelas pessoas para que as atormente e as traga de volta. Agora nós encontramos que este homem depois, viu o que o profeta disse? Está apostatado, a igreja faz a parte. A igreja, não é o pastor. O pastor vota junto. Não interessa se o pastor gostou ou não, é a igreja como um todo. Mas ele esconde os casos, não é? Aí a gente vê, por isso que é essa desgraça que a gente vê hoje, né? Veja que o profeta está dizendo, entregue-o a Satanás. Ele está fora, está desviado, está fazendo coisa errada. Deus vai trazer ele de volta para o caminho correto. Veja, é palavra, não tem como dar errado. Basta cumprir e fazer o que está dizendo. Por que a gente não vê resultado hoje? Porque não faz como a Bíblia diz para fazer. E ponto. A gente não faz como o profeta ensinou para fazer. Tu viu o que ele está dizendo aqui? Que Deus traz pelo sofrimento e castigo. E o profeta confirmando o que diz Coríntios. O homem se consertou. Ele dá aquele exemplo, eu não trouxe aqui, que eu devia ter pegado. Lembra aquele pastor? Eu citei essa mensagem quando a gente fez esse estudo, essa transmissão sobre juiz, estatuto, daquele pastor que o filho dele também estava errado. Aí ele tentou falar com o filho dele, não deu certo. O diácono foi falar com o filho dele, não estava certo. A igreja falou, não deu certo. Ele desligou o filho dele, entregou para o diabo. Passou então de 1 mês, 2 meses, o filho dele estava no hospital enfermo, com uma doença grave, se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. Veja, pelo sofrimento e o castigo, Deus trouxe ele de volta, porque ele estava predestinado para a salvação. Tá entendendo? Eu não trouxe a mensagem que eu devia ter trazido, era muito importante, mas na próxima transmissão talvez eu vou botar ela aqui, tá bom? Vou ver se eu boto depois que terminar a transmissão, quem sabe amanhã, depois da manhã, eu vou botar ela aqui, mostrando e confirmando que Deus traz pelo castigo aqueles que são predestinados para a vida eterna, que são salvos. Parágrafo 102. Qual é o problema com as igrejas hoje? Quando o homem entra no corpo de Cristo e se torna um dos membros e começa, olha o que o profeta diz. E começa o que, irmão Tiago? A fazer mal, veja, entra numa condição de apostasia. Em vez de vocês todos se ajuntarem esta mesma coisa, e você, Tabernáculo Brana, faça isto. Olha, irmãos, mais uma vez o profeta dizendo, faça isso, desliga o irmão, entregue para Satanás. Porque desde que você o esteja segurando, ele está sob o sangue. E ele simplesmente continua fazendo a mesma velha coisa muitas e muitas vezes, todo o tempo. Vocês se reúnam e o entregam a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja como possa ser salvo no dia do Senhor. Olha aqui em amarelo, irmãos. E veja o chicote de Deus cair. Veja o diabo agarrá-lo. Este é um espírito maligno que entra nele. Parágrafo 103. E este rapaz aqui se consertou e voltou. Nós encontramos em 2 Coríntios, onde realmente ele se limpou diante de Deus. Então funciona ou não funciona? Funciona. O método de Deus funciona? Funciona, tem que fazer o que ele disse. Não é maldade. Se ele é salvo, se Deus predestinou ele para voltar, ele vai voltar pelo sofrimento e castigo. Deus vai tratar com ele. Amém? Agora, vamos falar do segundo caso. Ficou bem entendido o primeiro caso, que Deus, os que estão nessa condição de apostasia, mas que são predestinados para a salvação, tá? Esquece os perdidos. Aqueles aposta permanentes, Deus deixa, e vai. Cada vez mais. Até que Deus remove da terra, às vezes quando é demais, mas ele já está perdido. Nosso caso aqui hoje é aqueles que estão numa condição de apostasia, mas são predestinados para ser salvos, são salvos. Então a primeira parte a gente já viu que Deus traz pelo castigo e pelo sofrimento. O segundo caso agora, nós vamos ver que é
Deus o recolhe pela morte. Deus deixa ele ir pelo caminho, vai, até aqui. Aí Deus, então, não o traz de volta para os caminhos do Senhor. Deus recolhe ele. Para que ele não cruze a linha da misericórdia. Para que a alma dele não se perca. Para que ele seja salvo, porque Deus já o salvou. Então Deus o recolhe, encurta seus dias aqui na terra. Amém? Vamos ler o que diz a Bíblia e o que diz o profeta. Segundo caso, então, Deus remove o salvo pela morte para o salvar. Veja, a escritura que a gente já leu, 1 Coríntios 11:30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Vejam, não discerniu o corpo do Senhor, faziam coisas erradas, estavam fazendo coisas erradas, estavam numa condição de apostasia. Então, Paulo está dizendo aqui, tem muitos que dormem. Deus encurtou seus dias, Deus recolheu aqui da terra, para que não se perdessem. Coríntios está confirmando isso. Agora, pela morte, Deus salva a pessoa. Outro caso, que está em 1 Samuel, versículo 28, todo o capítulo 28, irmãos, e todo o capítulo 31, que é bem conhecido a gente, que é a morte de Saul. Todo mundo conhece o que aconteceu com Saul. Lembra? Saul se apostatou? Se apostatou. Estava numa condição ruim? Estava numa condição ruim. Mas nós sabemos que ele foi salvo. O que Deus fez? Retirou ele da terra através da morte. Encurtou seus dias. Samuel profetizou, tu vai estar comigo aqui. E o profeta nos ensinou, a Bíblia nos diz que Saul era salvo. Saul foi salvo. Amém? Não na mesma, talvez, categoria que Samuel, que os eleitos como noiva, mas foi salvo? Foi salvo. O que Deus fez? Recolheu Saul para que ele não pecasse, não cruzasse a linha da misericórdia. Tá entendendo? Não, nesse caso, não trouxe Saul de volta para os caminhos corretos, mas recolheu ele. Tu vê como a misericórdia de Deus, como é que se diz assim, a maneira de Deus fazer é diversa. Deus tem suas maneiras e seus caminhos, ele sabe o que é melhor. Também, eu gosto muito dessa escritura aqui, que diz Isaías 57:1, irmãos. E essa é uma escritura que eu gostaria que vocês refletissem. Que diz assim, Isaías 57, versículo 1. Perece o justo, olha só, e não há quem considere isto em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos. Deus encurta pela morte, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. O justo é levado antes do mal. Às vezes tu não entende por que pessoas são levadas tão cedo. Deus não quer que a pessoa veja aquele mal. Às vezes a pessoa está afastada para ela não cruzar mais a linha da misericórdia. Os pais, os maridos, as esposas, as mães, os filhos oram por tal parente para que, em vez de se perder, Deus o que faz? Recolhe. Vai ser salvo naquele dia? Vai ser salvo. Tu vai ver ele só naquele dia. Então Deus o recolhe. E aqui está dizendo, ninguém considera isso. Por que será que Deus recolheu? Vamos analisar. Quem sabe Deus quis preservar a vida dele. Viu que ele não ia aguentar. Viu que ele não ia... quem sabe ia se perder. O que a palavra de Deus não diz? Jesus não disse isso? Que por causa dos eleitos naquele dia, os dias seriam abreviados. Porque se nenhuma alma se salvaria. Então, por causa dos eleitos, o que a gente está vendo hoje? As coisas muito rápidas. Os dias estão sendo abreviados. E muitas vezes, por que às vezes estão na igreja, são eleitos, a gente vê, está dando frutos de eleito, de noiva. E Deus recolhe. Porque talvez Deus viu que não teria fé para o arrebatamento. Mas vai estar ali como noiva às vezes. Às vezes não é nem virginécia. Ele vai ser transformado, vai aparecer aqui na ressurreição dos mortos, vai. Mas Deus tinha um propósito para recolher aquela pessoa, levar antes do tempo. E a gente não analisa isso. Quem sabe a pessoa não ia aguentar. Muitos não têm fé, irmãos. Todos têm uma medida de fé diferente. Por que Deus recolheu muitos? Porque Deus viu que não teria fé no tempo final para aguentar esse mundo podre, corrompido. Então Deus é noiva? Às vezes é noiva sim, muitas vezes. Deus toma então. Vai aparecer na ressurreição dos mortos? Vai. Mas Deus, por algum motivo, Deus o recolheu. Então nós temos que analisar tudo isso. Porque nós não somos ignorantes acerca da palavra, como disse Paulo. Vamos ser crentes maduros, vamos analisar, vamos ver. Não, por quê? Não se entristecer, como disse Paulo, como aqueles que não têm esperança. Não. Nós temos esperança. Mas vamos tentar, pela palavra, entender por quê. Por que tais coisas acontecem? Perece o justo e não há quem considere que os homens compassivos são recolhidos e levados antes do mal. Não é?
Na mensagem em Hebreus, capítulo 6, segunda parte. Deixa eu só ver uma coisa aqui, irmãos. Exatamente. Essa mensagem aqui, irmãos, então, que eu vou ler agora, o profeta ele confirma exatamente o que nós estamos falando agora aqui, que Deus recolhe a pessoa pela morte. É salvo? É salvo. Eu peguei essa, que essa mostra mais os detalhes. E ainda não peguei todos os versículos, tá? Eu pulei uns 2, 3 antes, tá? Você pode ler tudo. Tá na mensagem Hebreus, Hebreus capítulo 6, segunda parte, tá? Pregado em 8 de setembro de 1957, tradução de Goiânia. A partir do parágrafo 227, mas é pelo parágrafo 223, 224, tá? Aqui quando tá aqui, irmãos, ó, 454, parágrafo antigo, é que teve duas versões. Então ali mostra o parágrafo, se você tem aquela mensagem mais antiga de Goiânia que foi datilografada com máquina de escrever, é um parágrafo mais antigo, tá? Se você tem a mais nova, que é escrita já de Goiânia com computador, então é o parágrafo novo. Por isso tá ali do lado, tá? Eu não tirei para deixar, quem sabe tu tem a mensagem mais antiga, tá? Então tem os parágrafos diferentes. É a mesma, no mesmo dia, mas uma é mais antiga que a outra. Veja aqui, parágrafo 227 diz o profeta. Recorde, se você não procurar o acerto, lembra o que eu falei aqui? O profeta, se tu não procurar o acerto, quando está errado, olha só. Sendo um cristão, Deus te advertirá. E então, se você não tomar advertência, ele te tirará da terra. É isto que ele tem feito. Se tu é um cristão, foi predestinado para a vida eterna, para a salvação, não quer fazer o que é correto, às vezes Deus tira para preservar a pessoa. Lembra como a gente leu aqui? Mas nós estamos falando de uma apostasia. Deus está te advertindo. Você não quer fazer o que é certo, não quer acertar, não quer corrigir, não quer consertar. Então, está numa condição de apostasia, mas está predestinado para a salvação, é salvo, Deus retira pela morte. Como a gente leu aqui os versículos da Bíblia. Agora o que eu falei aqui no começo, tu vê que o profeta está dizendo, Deus te adverte para te acertar. Tu não quer, lá tu sabe que está errado. Não quer. Mas tem aquele que cruzou a linha, irmãos, ele não sente mais nada. Ele diz que sente, mas ele não sente. Então Deus deixa, ele nunca vai ter arrependimento. É isso que a gente falou da transmissão passada. O que cruzou a linha, irmãos, ele não tem sentimento de arrepender. Deus retira o sentimento de arrepender. O salvo tem o sentimento de arrepender. Mesmo que ele não faça, mas ele sabe lá no coração que está errado. Por isso, irmãos, tem muitos irmãos que estão fora da igreja, estão no mundo que a gente vê hoje. É triste, mas elas estão vivendo a vida delas. Elas lá no coração, se tu conversar com elas, dizem, eu sei que eu estou errado, um dia eu quero voltar, um dia... Elas têm isso, lá elas sabem que estão erradas. Porque a alma delas está falando ainda. Elas já foram predestinadas para ser salvas. Vão passar pela tribulação, quem sabe, sofrer, vão. Se não voltarem para os caminhos de Deus. Mas tem aquele que está batendo. Ele é rebelde mesmo. Ele está lutando e dizendo que esse evangelho não presta, que está errado, essa mensagem está errada. E tudo. Isso é o perigo. Deus vai deixar... Talvez vai ser a última vez que ela vai falar alguma coisa contra. Foi a primeira mensagem que nós lemos aqui, lembra? Que a gente leu os ungidos dos últimos dias. O profeta dizendo, então precisa dizer duas coisas. Basta dizer uma. Tem gente que está dizendo 2, 3, 4, 5. Até onde vai a paciência de Deus? Deus vai deixar até um limite. Vai dizer, vai te advertir, ó. A partir de agora, tu falar mais uma coisa, tu te portar de alguma maneira, tu não volta mais. Então é perigoso, irmão. Vamos orar para essas pessoas que elas não cruzem esse caminho. Então, daquilo que a gente não sabe, a melhor coisa é ficar quieto, não falar nada, não criticar, não blasfemar, não debochar, não zombar. Como a gente leu aqui, que mesmo você não saindo dos caminhos do Senhor, indo para o mundo, você pode se tornar um apóstata permanente diante de Deus. Porque Deus pode ter considerado a tua atitude como uma rebeldia diante dele. Aí ele te marca, você é marcado pela besta, não tem mais salvação. A coisa não é brincadeira. Não é, como diz o profeta, não é, a coisa é séria. Mas vamos ler aqui. Então vamos continuar lendo, veja. Parágrafo 228. Você recorda da Bíblia? Veja a igreja de Corinto. Ele lhes disse acerca de sua posição em Cristo. Veja, estavam posicionados em Cristo. Porém,
Tinham várias condições ali. Porém, ele os advertiu sobre o que iria acontecer e eles se corrigiram e acertaram com Deus. Parágrafo 229. E este irmãozinho, ele era um irmãozinho maravilhoso. Eu creio, um homem salvo por Deus. Veja, irmãos, que o profeta está dizendo aqui, ó. Um homem salvo por Deus. O profeta começa a falar desse homem. Que Deus o recolhe antes do tempo. Salvo. Foi predestinado para ser salvo. E quando Deus salva alguém, Deus não perde. Um homem salvo por Deus. Ele conseguiu um emprego para ele aqui embaixo, no 3 pontos, no Vorgangs. Se algum parente dele aqui, eu espero que vocês não pensem que eu 3 pontos. Eu não te conheço. Se você está sentado aqui, mas o Ramsey, o irmão Ramsey, quando você lembra do irmão Ramsey aqui de cima da Igreja de Deus? Claro, você se lembra? Um homenzinho maravilhoso. E ele costumava ir à minha casa e nós conversávamos juntos. E assentávamos ali e chorávamos segurando a mão um do outro, um verdadeiro cristão. Parágrafo 230. Um dia entrei ali, eu havia acabado de chegar de uma reunião no exterior, queria dar um check-up no meu carro. O irmão Ramsey disse, o que posso fazer para você, Billy? Eu disse, uma geral, irmão Ramsey, troque o óleo. Ok, ele disse, perfeitamente. Disse, você teve uma boa reunião? Eu disse, ó, irmão Ramsey, foi maravilhosa. Eu disse, eu gostaria que você fosse comigo um dia. Por que você não vai comigo? Ele disse, eu não sirvo mais o Senhor, Billy. O homem dizendo, não, eu não sirvo mais o Senhor. Eu olhei ao redor e disse, o que você disse? Ele apenas disse, eu não o sirvo mais, e saiu. E eu pensei, ele simplesmente se vai. E sai, e fui a alguma parte. Voltei, entrei no meu carro e subi para casa, comecei a pensar sobre aquilo, eu não sirvo mais ao Senhor. O Senhor colocou no meu coração para eu voltar e lhe perguntar outra vez. Então eu disse, Meda, aguenta firme, aguente firme. E eu entrei no meu carro e desci até ali e parei outra vez e entrei no Vorgangs. Eu disse, irmão Ramsey, eu quero te fazer uma pergunta. Irmão Ramsey, eu quero te fazer uma pergunta. Disse, certo, Billy, o que é? Eu disse, você disse há algum tempo atrás que você não serve mais o Senhor. Você estava simplesmente brincando comigo, não estava? Ele disse, não. Eu disse, irmão Ramsey, você não quis dizer isso. Ele disse, sim. Eu disse, você não ama? Ele disse, se eu amasse, eu o serviria. Não serviria, Billy? E saiu. Eu pensei, digamos que o irmão Ramsey disse, eu não quero falar mais sobre isso. Parágrafo 239. Fui para casa, entrei no quarto e fechei a porta. E você sabe quando se sente bastante pesado, como você tivesse tomado os biscoitos de um garotinho ou algo. Você sabe. Eu pensei, o que é? Não pode ser. Com certeza aconteceu algo com o irmão Ramsey. E há um rapaz de cor chamado Jimmy. Ele frequenta a igreja aqui. Tem uma perna, 3 pontos. Você sabe, parece que ele manca. Eu esqueci seu nome. Ele trabalha no Vorgangs, dirige um carro guincho. Ele encontrou comigo e disse, sabe, Verbrana? Ele disse, eu não estou compreendendo o Dr. Ramsey por aqui. Ele disse, eu falei com ele outro dia e disse, todos nós estávamos até mesmo com medo de abrir nossa boca por aqui. Disse, você era um homem pio. Mas disse, ele pegou a sua carteirinha de pregador e foi até a quadra de basquete, rasgou e jogou na cesta. Disse, eu não quero ter nada a ver com isto mais. Ele disse, ei Senhor, digamos que você não deve fazer isto. Ele disse, Jim, eu não vou mais servir ao Senhor. Então ele seguiu em frente e disse, você realmente não quer dizer isto? E disse, então ele me disse que ele desceria para polir suas válvulas no dia de trabalho. Eu creio que foi. Ele disse, agora eu quero que você venha me ajudar, Jimmy. Ele disse, eu te ajudarei depois que eu chegar da igreja, mas primeiro eu vou para a igreja. Disse que ele voltou até ali e o Sr. Ramsey estava polindo as válvulas do seu carro. Ele disse, Jimmy, dê um pulinho até o rio, os bares estão fechados aqui. Dê um pulinho até o rio e me traga uma cerveja. Olha a condição do Ramsey, ele já não queria mais servir o Senhor. A gente não sabe o que aconteceu, o profeta não fala. Por que ele se decepcionou, por que ele estava magoado, por que ele estava triste. Alguma coisa, será que ele viu escândalos dentro da igreja? Será que ele viu os líderes na hipocrisia? Será que Deus ele não teve paciência para esperar uma promessa de Deus,
uma cura de Deus, a gente não sabe o que levou ele a tomar essa decisão. E ele estava indo por um caminho que já estava envergonhando o evangelho. Ele já até pediu agora para trazer uma cerveja e começar a beber. E o profeta começa a relatar isso. Mas vamos continuar lendo. Parágrafo 244. Ele diz: Senhor Ramsey, eu fui culpado de muitas coisas, mas eu nunca serei culpado de comprar cerveja para um servo do Senhor. Ele disse: Não, Senhor, eu nunca farei isto. Ele disse: Bem, vá comprar gin. Ele disse: Senhor Ramsey, eu vou polir as válvulas, mas se você quer cerveja, você vai e compra você mesmo. Ele disse: Eu nunca vou buscar para um servo do Senhor nada como isto. Então Ramsey entrou no carro de Jimmy e desceu até o rio e voltou meio estimulado com a cerveja bebendo. Ó, já estava, né? Ele estava provocando Deus com algum motivo, a gente não sabe o que é. Parágrafo 248. Ele começou a descer, ele ficou doente, vem? Deus não podia falar com ele, eu o adverti. Eu fiz tudo que pude, o irmão Branham, né? O irmão Smith foi até ele e o advertiu. Todos tentaram fazer tudo o que podiam por ele. Continuava simplesmente sacudindo a cabeça. O que aconteceu? Ele ficou doente e morreu. Isto mostra que ele foi salvo. Mais uma vez aqui, irmãos, o irmão Branham falando. Ele foi salvo. Ele foi salvo e ponto. Se Deus não podia fazê-lo, 3 pontos, trazê-lo em obediência, ele tinha que tirá-lo da terra e levá-lo para casa. Isto é exatamente o que a Bíblia diz. Veja, ele tinha que tirá-lo da terra e levá-lo para casa. Isto é exatamente o que a Bíblia diz. Isto é o que a Bíblia promete. Se você não suporta a correção, você tem que ir para casa. Parágrafo 249. Então Deus não pode te perder depois que ele te salva, mas ele pode encurtar seus dias aqui e te fazer pagar por cada pecado que você cometeu. Então, se você peca, você terá que pagar pelo que você fez. Lembre-se disso. Tá vendo o que o Branham diz aqui? Deus não podia trazer ele para os caminhos do Senhor. E Deus não podia continuar deixando ele pecar cada vez mais para que ele cruzasse a linha da misericórdia. Para que ele entrasse na posição de um apóstata, fosse marcado pela besta, ser um perdido. Então Deus teve que recolher pela morte. É o segundo caso que acontece com aqueles que são salvos, ou Deus que se apostatam, que entram nessa condição. Ou Deus traz pelo sofrimento e castigo, ou então Deus encurta os seus dias aqui na terra para que a pessoa não se perca, porque ele já foi salvo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Parágrafo 250. Agora o Senhor esteja conosco. Eu creio nesta noite que o irmão Ramsey foi salvo. Absolutamente eu creio nisto. Olha o profeta dizendo, ele foi salvo. Porém, ele apenas não quis obedecer a Deus. E quando ele não quis obedecê-lo, Deus teve que levá-lo para casa. Esta é a única coisa a fazer. Esta é a única coisa a fazer. Porque o que foi isto? Ele traria vergonha e desgraça ao sangue que ele foi santificado. Não é isto correto? Termo profano o testamento. Não é isto exatamente o que esta carta de Hebreus diz? Vem, seria impossível ele estar perdido, mas ele traria vergonha e desgraça, então Deus teve que tirá-lo da terra e levá-lo para casa. Isto seria exatamente o que aconteceria. Agora, que o Senhor possa abençoar enquanto inclinemos nossa cabeça só por um momento para orarmos. Então, irmãos, realmente chegamos ao fim. Não tem mais nada aqui. Mas deu para entender? A condição, você pode estar numa condição de apostasia e ainda não ser perdido. O que Deus faz? Ou Deus te traz pelo sofrimento, né? Sofrimento e castigo, e você se conserta, ou então Deus te recolhe. Então, irmãos, se você tem filhos, mãe, pai, tia, avó que está fora dos caminhos, que se apostatou, conhece os caminhos de Deus, não perde a esperança, nem tudo não está perdido ainda, o tempo ainda não acabou, Deus não disse que encerrou ainda, continue orando por eles, porque eles podem voltar para a casa de Deus pelos caminhos, Deus vai tratar com eles, se eles são predestinados para voltar. Se eles são predestinados para ser noivo, então, vão sofrer mesmo, porque o tempo está acabando. Se eles são predestinados para a virginéssia, a gente não sabe. Então, ora por eles, não desista deles. Né? Eu queria tentar trazer esse conforto, consolo, eles não estão perdidos ainda, não estão perdidos. E Deus pode trazer, ou Deus encurtar
Ou Deus pode deixar eles entrar no arrebatamento por esse sofrimento para salvar eles, pelo aquilo que eles fizeram, porque eles estão nessa condição. Ou então Deus pode recolher eles a qualquer momento, para preservar a alma deles no dia do julgamento. Amém? Agora, tem aqueles casos que, infelizmente, eu lamento, a gente não sabe quem é quem, que talvez já cruzaram a linha da misericórdia. Aí Deus não traz mais. Deus pode até matar eles, tirar a vida deles, mas já estão completamente perdidos. Cruzaram a linha, foram marcados pela besta. E tem esses dentro da igreja também, que podem ser marcados pela besta sem nunca ter saído do caminho do Senhor. Tem todos esses casos. Então, irmão, se você tem parente, não desista, tá? Ore a Deus para que Deus traga eles, né? Como diz o profeta, tão afastado, desligue-os, entregue para Satanás, que a melhor coisa é cair na mão de Deus do que cair na mão dos ímpios. Como disse Davi, melhor é cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens ímpios. Que Deus sabe a maneira certa. Entregamos eles para o diabo, entregamos eles para Satanás. Oramos que Deus traga de volta, porque vai ser melhor, quem sabe, eles voltar manco, como diz o profeta, como diz a Bíblia, voltar sem um dedo, sem um olho, aleijado, do que ver todo o corpo sendo entrado no inferno. Ou quem sabe, melhor ainda, na pior das hipóteses, Deus o recolher, Deus ceifar sua vida, encurtar seus dias aqui, mas você verá ele lá no futuro. Amém? Era isso que eu queria trazer para vocês, irmão. Não desista, coloca teu coração nisso. Ore por aqueles que estão nessa condição de apostasia, tá? Porque só cruzou a linha quem Deus permite, como a gente viu aqui. E como eu não sei, tu não sabe, temos que confiar em Deus e esperar na misericórdia deles. Amém? Então, meditem sobre isso. Hoje foi um pouco mais curto, né? Você pode olhar 1, 2, 3 vezes, vai ficar aí no canal quantas vezes você quiser. E não desista, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Poderoso Pai, Senhor Jesus, eterno, maravilhoso, te damos graças por tudo em nome de Jesus Cristo, porque tu és maravilhoso. O que estava no meu coração eu quis trazer, Pai. Que possa cair no coração eleito, no coração fiel, e que aqueles, Senhor, que tem parentes, que tem pessoas que gostam, que amam, que estão lá fora, apostatados, traz eles de volta, Pai. O tempo não acabou, o jogo não acabou ainda, Pai. Só acaba quando tu determina, quando tu encerra, Deus. Que nós possamos orar pelos nossos parentes e clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor possa ter misericórdia deles. Salva eles, Pai. Não sei a maneira que Tu vai fazer, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo que eles possam se arrepender, Senhor. Melhor é que eles voltassem para os Teus caminhos, Pai, porque gostaríamos de ver eles na Tua casa Te servindo. Em nome de Jesus Cristo eu Te peço. Também, Senhor, nos conforte o nosso coração. Se porventura o Senhor venha recolher algum deles, Pai, algum dos nossos parentes, dos nossos irmãos que estão nessa condição de apostasia, Pai. E se o Senhor viu que é melhor ceifar a vida deles, encurtar seus dias para preservar sua alma, que assim seja, Pai. Dá o conforto àqueles, Senhor, que talvez tenham que passar ou estão passando por essa situação. Em nome de Jesus Cristo eu peço que todos tenham uma boa semana, Pai, uma boa noite. Guarde-os, livra cada um do mal, aumenta a nossa fé, eu te peço, Pai. Nos tire, nos livre da incredulidade. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor. Amém, amém. Deus abençoe a todos, vão em paz. Uma boa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se afastou de onde sempre foi o seu lugar. Pensou que ia ser feliz vivendo assim. Teus horizontes já estão no fim e o coração ardendo em saudades. Aqui a gente está orando por você, pedindo para Deus o proteger, quebrando as algemas que te prendem. Na igreja
você cantou, chorando de alegria e emoção. Eu sei, teu sofrimento já está no fim. Jesus está dizendo, vinde a mim. O meu amor ainda é o mesmo. Volta pra casa, recomeça de novo. Aqui é seu lugar, esse é seu povo. Volta pra casa, bem junto da gente. Você vai ser feliz novamente. Vai ter uma festa quando você voltar. Na igreja, o seu lugar ninguém o ocupou. Ali por muitas vezes você cantou, chorando de alegria e emoção. Eu sei, teu sofrimento já está no fim. Jesus está dizendo, vinde a mim. O meu amor ainda é o mesmo. Volta pra casa, recomeça de novo. Aqui é seu lugar, esse é seu povo. Volta pra casa, bem junto da gente. Você vai ser feliz novamente. Vai ter uma festa quando você voltar. Volta pra casa, recomeça de novo. Aqui é seu lugar, esse é seu povo. Volta pra casa, bem junto da gente. Você vai ser feliz novamente. Vai ter uma festa quando você voltar. Volte logo, Vai ter uma festa quando você voltar. volte logo. Vai ter uma festa quando você voltar.